Ô, gente, Glaze detonou com Alcolumbre e com o governo Bolsonaro e com passapano para golpistas, que foi a dosimetria, que ainda vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal e eu espero que seja considerada inconstitucional, porque ela é, mas vai depender do sorteio, né? E tomara que vá para discussão geral, porque aí vamos, mais uma vez, ver como se posicionam os ministros do Supremo. Mas eu quero mostrar para vocês essa fala de Gleisi Hoffmann, e é muito importante compartilhar, estamos em ano eleitoral, porque é uma fala dura, mas muito correta. Vamos ouvir e comentar. Lembrando sempre que eu tenho que interromper, porque senão o vídeo não é considerado pelo YouTube uso legítimo, né? Não deixa de ser reação, então é obrigatório pelas regras do YouTube interromper. Vamos lá. Com a palavra, ministra Gleisi. Oi. Senhor presidente, colegas, é com muita tristeza que eu subo nessa tribuna, porque infelizmente, senhor presidente, essa é uma sessão que envergonha o país. E infelizmente, senhor presidente, Vossa Excelência levará essa vergonha na sua biografia. E é uma vergonha porque atenta contra a Constituição e contra a nossa democracia. Passar pano para a tentativa de golpe para os golpistas é a mesma coisa que dizer, façam de novo, vão lá, depredem de novo o Congresso Nacional, depredem de novo o Supremo, depredem de novo o Palácio do Planalto, e tentem dar golpe novamente para tirar um... É um convite, né? É um convite. Presidente eleito. É essa a mensagem que a gente deixa para o futuro. Eu ouvi falar de ódio aqui. Não somos nós que carregamos ódio no coração. O ódio veio para a pauta da política quando Bolsonaro entrou na disputa da presidência da República. O ódio veio para a pauta da política quando Bolsonaro presidiu esse país. O ódio foi um instrumento da disputa. E esse ódio esteve retratado no que fizeram nessa casa. O Congresso que Vossa Excelência preside foi vítima desse ódio. Por isso nós não podemos votar um projeto de anistia e de redução de penas. E é um projeto tão ruim que foi vetado integralmente pelo Presidente da República. E Vossa Excelência teve que fazer um acochambramento regimental para poder tirar a redução de pena para estuprador, para criminoso, para bandido, que vocês votaram. Vocês votaram um projeto que tinha isso escrito e que nós vetamos, lamentavelmente. E detalhe, isso torna o projeto de lei inconstitucional, porque a lei tem que ser universal, não se pode ter uma lei designada para grupos específicos, tipo, lei só para os golpistas do 8 de janeiro, sabe? Não pode, entende? Não pode ter uma lei endereçada para um grupo específico. A lei criminal, ela é universal, ou seja, toda pessoa que rouba vai ser punido. Toda pessoa que comete crime X vai ser punido, né? Dessa forma, né? Então, isso torna a lei, obviamente, inconstitucional, né? Sobre uma coisa que a Gleisi falou aqui, que é muito importante, o ódio virou um instrumento. A extrema-direita, ela usa o ódio contra determinadas minorias, determinados grupos populacionais. Aqui no Brasil, o ódio muito comum é contra os nordestinos, né? Xenofobia, né? Ódio contra o Nordeste. Mas também tem contra gays e outros grupos, né? Esse ódio é usado assim para esconder os verdadeiros inimigos da classe trabalhadora, para esconder que o problema envolve concentração de riqueza dos bilionários, que envolve a concentração de riqueza das grandes corporações empresariais, que lucram com benefícios fiscais gigantescos, renúncia fiscal gigantesca, enquanto o povo trabalhador paga impostos altos. A gente quer diminuir o imposto sobre o trabalhador, mas quer aumentar o imposto sobre as grandes corporações empresariais e sobre os bilionários e os ricos. Mas a extrema-direita usa do ódio a determinadas minorias ou grupos populacionais para impedir que as pessoas entendam isso, né? É por isso que é um instrumento, como bem disse Gleisi. Infelizmente, senhor presidente, essa sessão coroa um acordo feito para derrotar a indicação de Jorge Messias ao STF. Um acordo que pega todos os interesses, políticos eleitoreiros, financeiros, de impunidade, infelizmente. E eu vi aqui gente falando que nós temos medo de discutir o Master. Nós não temos medo, não. Quero fazer um pedido para Vossa Excelência. Instale a CPMI do Master. Nós vamos fazer essa discussão aqui dentro do Congresso Nacional, porque vai ser uma boa oportunidade para os bolsonaristas explicarem por que Bolsonaro ganhou 3 milhões de reais do Zetel, cunhado do Master. Por que os bolsonaristas deram apoio e dão apoio a esse governo do Distrito Federal que quebrou o BRB nos conluios com o Master.
É bom para os bolsonaristas dizerem por que o Banco Central, sob Bolsonaro, autorizou a compra do Master e todas as falcatruas feitas. Isso vai ser muito importante para o país e para a gente resgatar a verdade. E ela citou o Ibanez Rocha, né, do Distrito Federal, mas tem ainda o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, que também deve muitas explicações por compra de créditos fraudulentos que o governo do Rio de Janeiro intermediou, né? Tem uma coisa assim muito estranha envolvendo o Banco Master, não só o Zetel, que era o operador financeiro do Banco Master, ter financiado a campanha do Jair Bolsonaro com milhões de reais, não foi pouco dinheiro não, mas também colocou dinheiro na campanha do Tarcísio de Freitas, que também deve explicações, né? O que é que, em troca de que esses milhões foram dados, né? Ou alguém acha que tem alguém colocando 2, 3 milhões na campanha de um político de graça. Tem essa pessoa com esse grau de ingenuidade, a gente tem que conhecer. O Lula é um grande líder que venceu a farsa da Lava Jato, mas sobretudo foi absolvido pelas urnas. Presidente eleito 3 vezes pelo povo brasileiro. Aliás, o PT subiu 5 vezes a rampa do Palácio do Planalto, apoiado pelo povo. Isso diz muito sobre o nosso legado para a população. Vocês governaram por 1 ano e foram escorraçados do Palácio do Planalto, porque deixaram morte, deixaram dor, deixaram prejuízo para o povo brasileiro. Mas depois de 1 mandato, Jair Bolsonaro não conseguiu se reeleger e foi o único presidente que não se reelegeu. Vale a pena lembrar que Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito, né? O Collor sofreu impeachment, né? Então não disputou a reeleição. Mas o Fernando Henrique, eleito e reeleito. Lula, eleito e reeleito. Dilma, eleita e reeleita. E agora Lula vence. Já o Bolsonaro foi eleito e não foi reeleito. Fundamentalmente por causa da performance medonha, criminosa durante a pandemia. Um dos fatores fundamentais. Embora tenha muitas outras coisas para falar do governo trágico do Bolsonaro, me parece que o negacionismo durante a pandemia, que levou à morte de milhares de brasileiros de forma desnecessária, porque sim, gente morrendo da pandemia ia acontecer, mas não precisava ter sido 700 mil. Se nós tivéssemos, e tem estudos mostrando isso, se nós tivéssemos um governo federal empenhado em respeitar as medidas de distanciamento social e a vacinação, o Brasil teria tido 300, 350, 400 mil mortes. Ou seja, entre 300 a 350 mil mortes eram evitáveis, mas não foram evitadas. E essas estão na conta do Bolsonaro, dos seus ministros e todo mundo que apoiou aquele negacionismo. Sobretudo, deixaram o ódio. Aliás, quase entregaram esse país. Na Lava Jato, quase entregaram a Petrobras para os americanos. E agora, a família Bolsonaro queria entregar para o Trump a nossa soberania, apoiando as vergonhosas taxas que ele colocou aqui. Se vestem com a bandeira brasileira, mas não têm coragem de defender esse país. Vocês batem continência, para a bandeira americana, e desonram essa nação. Nós temos o dever, como campo progressista e de esquerda, de vencer as eleições dos bolsonaristas, para não deixar o retrocesso na história, para que nunca mais esse país sofra uma tentativa de golpe. A democracia é fundamental, inclusive para deixar vocês falarem as besteiras que falam e os ataques que fazem contra nós. Sem democracia, isso não aconteceria. A tentativa de golpe queria matar o presidente Lula. É isso mesmo que Bolsonaro queria. Não ganhou nas urnas e queria ganhar na força. Por isso, da anistia e votar esse projeto da dosimetria é permitir que isso aconteça novamente. O nosso compromisso com a Constituição de 88 é defender a democracia que ainda está frágil. Eu espero, senhor presidente, o senhor como presidente do Congresso Nacional, que teve essa casa que Vossa Excelência dirige, aviltada pelos golpistas, não permita isso. Não leve isso na sua biografia, porque vai ser muito vergonhoso para a nossa história um retrocesso desse jeito. E ficou na biografia do Alcolumbre. Essa fala da Gleisi é anterior a essa votação da dosimetria, né? Já tem alguns dias, mas me pareceu uma fala tão brilhante que eu queria reagir aqui para vocês e pedir para vocês compartilharem, né? Nós não estamos falando de pequenas penas, não. Nós estamos falando de um movimento que quase deu certo para a retirada do poder de um homem que estava eleito democraticamente. Nós temos o dever de defender esse Congresso Nacional, a democracia, o Brasil. Tá bem? Lindíssima fala da Gleisi, realmente, olha, quero dar aqui meus parabéns a Gleisi Hoffmann, deputada federal absolutamente ministra e deputada, enfim, uma pessoa que realmente mostra que cresce
para a grandeza do momento, né? A grandeza do momento. E eu torço para que no futuro governo Lula, de novo, né? Ela possa também assumir um ministério relevante, porque ela, sem dúvida nenhuma, merece. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu tenho pensado em modificar o nome do canal para Democracia Ampliada André Teixeira Jacobina. Queria a opinião de vocês nos comentários. Quero também dizer para vocês, se vocês quiserem ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda, tem um vídeo no comentário fixado que explica isso e não tem nenhuma pegadinha, viu? Você se cadastra no site do Hotmart, vira afiliado dos nossos cursos e começa a ganhar comissão divulgando cursos com ideias de esquerda e que ajudam a contribuir para o conhecimento das pessoas. E se você quiser ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br e você pode também se tornar membro ou apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração.